Hein, Pedro? Estamos aqui, meu caro. Está firme? Continuando? Maravilha. Pois é, meus irmãos, boa noite a todos. As crianças crescem muito rápido. Bem-vindo a bordo, todos os amados. Estamos aqui. Olá, Daiane, querida irmã em Cristo. Também grande amiga e irmã em Cristo da Priscila, né? A Daiane Graff, né? Sempre oramos por ti, por tua vida. E estamos juntos aqui na casa do irmão Jason, da irmã Patrícia, do irmão Pedro e da irmã Esther. E vamos dar um oi para todo mundo. Olha lá, Esther no seu ateliê. Olha o Pedro aqui na sua população e corações. A irmã Patrícia, o irmão Jason ali, a minha querida esposa irmã Nancy. Damos um oi para todos, em nome de Jesus Cristo, nosso querido Senhor. A irmã Letícia, oi irmã Letícia, oi. Pois é, hein? E o Lucas está pulando, querendo sair daqui. A gente tem uma musiquinha. A Samira, eu, a Nancy, nós fizemos uma musiquinha um dia desse aí que... Quando viaja, não aguenta ficar na cadeirinha, né? Não aguenta ficar mais na cadeirinha, então surgiu a musiquinha. Eu quero sair daqui, tum, tum. Quero sair daqui, tum, tum. Eu quero sair daqui, tum, tum. Agora o Lucas fica cantando. Nós ouvimos a barriga da Letícia e estava alguém cantando lá dentro. Eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui. Era o Lucas. Porque essa frase foi a Samira mesmo que falou, né? É ela que falou. Eu quero sair daqui. É, de lá do carro que a gente viajava. Viagem longa, né? Aquelas viagens. Cansando. Boa noite. Realmente boa noite em Cristo, queridos irmãos. Que o nosso amado Senhor nos abençoe, né? E nos forme nessa vida que Ele tem pra gente, né? Por isso estamos juntos, perseverando. Não é uma perseverança nossa. Não é que a gente diz assim, perseverando significa assim, eu faço um esforço para estar. A perseverança é em Cristo. É Ele que persevera em nós e nos faz ficar assim como somos. E então, a perseverança que perseveramos é na perseverança de Cristo. Não é uma coisa assim que a gente tem, eu vou perseverar, vou lá na quarta-feira, ou vou lá no domingo, ou vou lá não sei quando. Não, é algo de Cristo. Queridos irmãos, precisamos ter um coração ampliado pelo dom de Cristo, para a gente perceber as coisas do jeito que elas são de fato, né? Senão vira um peso, tudo vira um peso, né? Não tem como você experimentar o gosto de Cristo sem Cristo, né? Não dá. Então, nós pedimos, irmã Rosemary Soares, Deus abençoe também. Então, o ato de Cristo em formar, né, o seu povo, o seu corpo, né, a sua maneira de agir em nós. Então, é aquilo que se chama de estar continuamente nisso por causa de Cristo. Agora, irmãos, é uma coisa muito preciosa que a palavra de Deus revela para nós. E por isso, assim, chamamos todos os nossos corações, nossas pessoas, né, o corpo do Senhor, a essas revelações, né, que é o que está também, entre tantos lugares, em Pedro, né, uma carta do Senhor trazida até o nosso coração pelo amado Pedro, que escreveu na sua primeira carta aqui, pelo Espírito do Senhor,
É interessante aqui, ou maravilhoso de fato, que ele vai falar sobre o tempo escatológico, né? O tempo do fim. Tempo do fim. Quer dizer, ou o fim dos tempos. Aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, nos versículos 18, 19 e 20, a gente tem uma palavra do Senhor para nós, no meio de tudo isso que nós todos estamos vivendo, para que nós, povo do Senhor, aqueles que foram alcançados por Cristo, e isso aí não é para todo mundo, não é? Não é assim. A Bíblia, embora esteja aí como um livro fácil de ser adquirido, e até várias e várias décadas já como best-seller mundial, né? O livro que mais vende no mundo é a Bíblia, né? Vamos dizer, o mais lido até, o pessoal diz aí. Mas isso da revelação mesmo, daquilo que faz você ser gerado pela palavra de Deus, então isso é um ato absolutamente único, não da parte de quem lê a Bíblia, mas da parte daquele que é a Bíblia, isto é, ele é a palavra de Deus, alcança o coração humano e faz acontecer, não uma cultura bíblica, não adianta nada cultura bíblica, né? Mesma coisa que alguém estudar sobre o amor, estuda e não ama, não sabe amar, não vive o amor, né? Então, o ato de Deus agindo e gerando vidas a partir de Cristo, então a gente vai receber a palavra do Senhor mesmo. É uma palavra do Senhor, não é uma Bíblia sendo lida, não é um estudo bíblico. Queremos muito assim que no meio de 18 séculos de estudos bíblicos e de massificação religiosa, a mente precisa ser limpa, né? Precisa ser limpa para que a pessoa de Cristo não seja confundida com a leitura bíblica, né? Então, é essa palavra que chegue ao nosso coração como, de fato, palavra de Deus, que faz com que os seus filhos recebam o dom do toque de Cristo, para que possamos seguir como um povo assim feito, né? E formado, e gerado, e na perseverança, então, de Cristo, a gente segue nessa perseverança, nesse modo familiar, coinonia do Senhor, né? E aqui em Pedro, então, ele vai exatamente falar no versículo 18, que aquilo que nos fez de Deus, o que nos fez de Deus, não tem comparação com tudo que o mundo pode oferecer em termos de valor. Qualquer coisa que o mundo tenha atribuído como valor, né, não tem condições e competência e poder para gerar aquilo que Deus gera. Então aqui no versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, né, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, o Senhor está querendo mostrar a nós que aquilo que foi feito em nós não tem nada a ver com religião, com tradição familiar, né? Aquilo que foi dado a nós não tem nada a ver com poderes humanos ou religiosos ou ritualísticos, né? Que foi feito em nós não tem nada que o dinheiro possa comprar ou que qualquer valor possa gerar. Não tem, não é nada disso.
o ato da futilidade. O ato da futilidade. Qual é uma das marcas mais fortes da futilidade? Que é fútil. Quer dizer, é o ato da incapacidade do ser humano de detectar Deus. Ele não consegue detectar Deus. Ele consegue detectar a religião, Bíblia. Mas a futilidade, isto é, o ato de viver sem Deus, né, é uma situação descrita aqui, que nós fomos resgatados dessa condição de futilidade, quer dizer, em que nós gerávamos as nossas ideias. A degeneração do ser humano lá no Éden, que destituiu o ser humano de Deus, gerando então a morte, faz com que a mente desse ser humano trabalhe febrilmente mesmo, né, por si mesma, só. A nível não somente existencial, assim, de viver as coisas que Deus fez, não é isso. É mais do que isso. A mente humana passa a adorar a si mesma. Isso é futilidade absoluta. Quando ela ama de tal maneira a si mesma que ela não tem nenhum tipo de espaço para raciocinar Deus. Não tem mais. Né? Não é possível a mente, nessa condição degenerada desde o Éden, né, estar em condições de detectar Deus. Ela não tem. Por isso que algumas pessoas entram para a religião, né, porque ele vai atrás daquilo que a mente detecta, capta, pode organizar, verificar. Ou ele vai para a religião, ou ele fica ateu. Ele diz assim, não, eu sou... Até ele diz, tem uns que dizem assim, não, eu creio em Deus, mas não tem religião nenhuma. Né? Então ele está em uma situação bárbara. Porque como que ele pode crer em Deus? Ele não pode crer em Deus. Ele não tem condições de crer. Ele gera uma ideia de divindade e diz, eu creio num Deus. Como todo mundo diz que crê em Deus, né? Em um Deus, em uma divindade. Então, essa agonia, esse êxtase da futilidade, gera até um conceito de divindade. Quando isso é muito irracional para uma pessoa, essa pessoa gera a ideia de ateísmo. Então, ele crê num não-Deus. Nesse não Deus fútil. Então é uma futilidade sem Deus. O outro é uma futilidade com um Deus imaginário. O outro é uma futilidade sem Deus. Ele fica tentando assim, e assim ele vai. Ele gosta, ama isso. O único que reina é ele mesmo, né? Então essa pessoa vai gerando as suas esperanças, a sua expectativa de vida, a sua condição de existência, né? Então, essa futilidade a gente é resgatado por Deus, essa incapacidade, né? Essa, como se diz assim, mais na parte, a incognição, a incognibilidade, como se poderia dizer, é umas palavras meio estranhas, né? A incognibilidade de Deus, a gente pode dizer assim, é algo que a pessoa vai viver isso nesse estado, né? Um estado que, vamos dizer assim, é amado por ele ama esse estado sem Deus, ele gosta. O Deus bíblico, não o Deus fácil, gerado pelas próprias mentalidades, que a gente falou até agora, né? Esse Deus fácil gerado pelas mentalidades, todo mundo tem ele, que nem existe. É o Deus fantasia, é o Deus Papai Noel, é o Deus que agrada e que às vezes exige dele mesmo sacrifícios bizarros. Ele vai de joelho, ele vai não sei para onde, ele vai para uma cidade, ele tem que ir para Aparecida do Norte,
né? Ele tem que ir para Meca, no caso do não cristão. Ele tem que ir aqui para essa Madre Paulina aqui, né? Que é cidade tem aí, Nova Trento, né? Então a pessoa tem que ir para esses lugares, ele tem que fazer o caminho de Compostela. Ali no caminho de Compostela vai ateu, vai religioso, vai Raul Seixas, vai uma multidão, né? Que já até já morreu, né? Então é uma coisa, aquele lá que escreveu o livro, né? Paulo Coelho gosta do caminho de Compostela, já fez uns 1000 vezes aquilo ali, né? Então, isso são manifestações da incognibilidade de Deus, do ser humano na futilidade. É o que diz aqui. Isso é a palavra fútil de Pedro, né? Existe uma futilidade humana amada pelo próprio ser humano. Por isso que é uma luta, né? E tem muita gente que se mantém mesmo. Não é que tem muita gente que se mantém. Ele não tem outra forma. Ele vai querer ficar daquele jeito, né? E ele gosta. Aquilo ali é amado pela pessoa, né? Então, irmãos, a mente humana sem Cristo seduz o próprio ser humano. É impressionante assim, a mente humana, a futilidade é assim, a mente humana seduz o próprio ser humano, assediando ele pelas ideias dele mesmo, né? É um narcisismo, como diriam os estudiosos aí da área da psique. É um narcisismo, é um egoísmo absoluto, né? É um amante de si mesmo. Então, lá em Timóteo também fala que nos últimos dias, nós outro dia vimos isso aí, né? Mas agora só para lembrar, essa futilidade é isso daí, né? Aqui em 1 Timóteo, deixa eu ver se é 1 Timóteo 3, 4, não, é 2 Timóteo. 2 Timóteo 3. Né? 2 Timóteo 3, ele fala assim, mesma palavra que aparece aqui em Pedro, né? Últimos dias, o final, né? 2 Timóteo 3, 1 e 2, ó. Olá, meu Lúcia, olá, Deus abençoe também aí, todo mundo da tua casa, tua vida, teus queridos. Irmão Jaziel, estamos aqui juntos mais um pouco nessa santa perseverança de Cristo em nos manter unidos nele e recebendo a palavra de Deus como palavra de Deus no nosso coração, sabendo que o Senhor nos disse sobre esse tempo que nós estamos vivendo, nós, chamado na palavra de eschaton, kairos, ou eschatos chronos. Às vezes ele usa a palavra eschaton kairos, que significa o momento final em que opera Cristo nesse kairos, e o eschaton chronos, que é o tempo mesmo que chegou no seu termo, que é esse. Esse tempo é o tempo do fim. O tempo do fim é marcado exatamente por esse tipo de andamento, né? Esse tipo de andamento que antecede a vinda de Cristo. O tempo do fim, por isso que é usado esse termo na Escritura, ele não vai ter mais nada depois disso. Por isso que é eschaton kairos, ou eschaton chronos, ou eschaton hemera. São termos utilizados para definir o dia final, o tempo final, né? O cronos que termina, o sistema cronológico que se torna último. Tudo isso é falado aqui, né? Quer dizer, depois desse eschaton kairos, eschaton chronos, eschaton hemera, depois dessa escatologia revelada, que é revelada exatamente agora,
nesse último dia, por amor de vós, como Pedro fala, daqui a pouco a gente vai ver, né? Nisso que está acontecendo, o que acontece é enquanto a perseverança dos santos de Deus segue, como nós estamos seguindo assim, não mais no fútil procedimento, não mais, né? Mas ao mesmo tempo, paralelo conosco, a futilidade domina também a mente de a maior parte do povo. E aqui, em 2 Timóteo 3, ele diz isso. Nota que o perigo do pecado é muito terrível. O pecado gera isso aí, né? Aqui em 2 Timóteo 3, 1, ele fala dos últimos dias. Olá, Luiz Fernando. Deus abençoe também tua vida aí. 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz assim: os últimos dias serão marcados por tempos difíceis, de muita tensão, por causa disso. Porque enquanto a gente é liberto da escravidão da nossa própria mente, que seduz a gente, que assedia, o pecado que tão de perto nos assedia, como diz lá em Tiago, é a nossa mente. Nós mesmos, quer dizer, a pessoa mesmo, cada um é atraído conforme suas próprias concupiscências. Tiago 1, né? Então, além do diabo que anda em redor, usando dardos inflamados para tentar atingir, isso é uma coisa, mas a mente do ser humano, né, ela é uma situação, uma condição desesperadora quando não tem Cristo. Quando tem Cristo, você resiste. Você diz, não, há poder em Cristo para que você não seja tomado de assalto por um assédio que apareça lá, por uma sedução jogada, porque não tem mais o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não tem mais. Ele não vai poder, não tem como ele dominar sobre nós, porque Cristo está em nós. Ele tenta, como Jesus foi tentado, mas você pode dizer, Senhor, nós estamos em Ti, né? Não quero nada com o que não é seu. E aqui então em 2 Timóteo 3 diz assim, no versículo 2 agora, os homens, quer dizer, a humanidade será, aí a palavra está traduzida mais ou menos bem, não muito bem, serão egoístas, né? Dá para traduzir também por egoísta, mas é pouco. Porque aqui, irmãos, a palavra é filiauto. Filiauto, quer dizer, autofilia. É exatamente essa futilidade extrema. Quando as pessoas estão nesse estado fútil, né? As pessoas estão nessa condição tão tomada por si mesmas, amante de si mesmas. Filiauto é amante de si mesmo, né? Isto é, ele está em um estado de incognibilidade, né? Incognibilidade de Deus. Ele não consegue conhecer Deus. Ele nem imagina que tem o Deus da palavra de Deus. Ele nem imagina isso. Não é possível imaginar o Deus. É essa condição do pecado que torna ele amante de si mesmo. É o extremo vamos dizer, da geração da morte que o pecado gera dentro da pessoa. Ele é tão amante de si mesmo que ele não vê mais nada. Então o egoísmo é fácil. E nós estamos vendo realmente nesses últimos tempos, ou nesse último dia, nesse escatom kairós, e principalmente no nosso tempo está de forma extremamente exagerada, as pessoas, cada vez mais difícil da gente falar com as pessoas, no sentido de mover algum tipo de pensamento que possa trazer algum bem para aquela pessoa, bem bíblico, bem de Deus.
É muito difícil, né? Hoje de manhã pararam umas testemunhas de Jeová lá perto de casa. Lá no portão de casa. A gente estava trabalhando, elas, como sempre, vêm atrapalhar a gente trabalhar, né? Mas como elas vêm atrapalhar, aí elas vão ouvir, né? Aí elas chegam começando com aquela falinha mansa. Vocês já viram que mundo maravilhoso a gente está vivendo? Aquela conversa mansa, né? Olha que mundo mais bonito. Você acredita que vai ter doença no mundo? Aí começa a fazer aquelas perguntas capciosas. Você acredita que vai continuar o mal? Aí eu falei para elas assim, eu lamento, viu? Lamento muito por vocês. Ah, por quê? Porque vocês estão seduzidas por vocês mesmas. Vocês não conseguem ouvir nada da palavra de Deus. Mas nós temos a palavra de Deus. Não, vocês não têm a palavra de Deus. Vocês têm a palavra de um grupo chamado Torre de Vigia, que senhorou-se de textos hebraicos e grego e traduziram de acordo com o interesse dessa entidade aí chamada Testemunha de Jeová. Lamento muito por vocês. Mas como que o senhor sabe que a gente está errado? Eu falei, é só ler o texto realmente bíblico e o texto de vocês, que vocês estão precisando muito da graça de Deus sobre vocês. Está ruim a coisa para vocês, né? E olha, só para começar, para vocês chegarem lá para o mestre de vocês, só para vocês ir embora com uma coisa fervendo na cabeça de vocês, vocês sabiam que não existe vogal no hebraico? Jeová, Jeová, Jeová. Então, tá vendo? Vocês estão falando vogais. Não tem vogal. O hebraico é só consoante. E vocês ficam falando Jeová. Vocês nem sabem isso. A coisa mais simples e básica. Vai lá primeiro, vai lá pro mestre de vocês e fala para eles assim, ó, hebraico não tem vogal. Por que a gente pôs a vogal? Né? Isso é só para começar, assim, é uma curiosidade, né? Só para curiosidade. Agora, se for entrar mesmo nas questões que tudo isso significa, das alterações, né, de tirar o Espírito Santo da Bíblia, que vocês nem acreditam que ele existe, para vocês não existe essa pessoa, né? Jesus que vocês acreditam não é o Jesus bíblico. Então, assim, a forma como elas ouviram o que eu estava falando, absolutamente fechada, e disseram assim, mas como que o senhor sabe isso? Como que o senhor chega a essa conclusão? Isso é tua. Ela falou assim, não é minha. Basta você ler, né? Basta você ver o que está ali escrito, né? Mas não tem, é tão impressionante, isso eu estou dizendo do Testemunho de Jeová, mas você pode dizer sobre quem é, por exemplo, petista. É a mesma coisa. Como que você vai conseguir falar com uma pessoa numa situação que ele tem um homem que é um bandido, um criminoso contra a humanidade, né, que desviou trilhões do nosso país, enfim, fez tudo o que fez, montou o Foro de São Paulo, montou um império para destruir, para roubar, matar e destruir. Aí você vai conversar com as pessoas assim que estão ligadas mais profundamente com isso, as pessoas não ouvem. O que é isso? Isso é futilidade, é a incognibilidade de Deus. Ele gera, a mente assediou de tal maneira, o ego da pessoa foi tão inflado, ficou tão grande, que não cabe mais ninguém ali. É só ele, né? Ele e ele só. Ele está junto com uma turma que diz que acredita na mesma coisa que ele. Mas isso é um engano também. Esse aparente reunião, como diz o Salmo 1, a aparente comunhão da iniquidade, daqueles que tem lá no Salmo 1, diz assim, do ímpio, né? Daqueles que não têm a palavra, a anomia, a congregação da impiedade. Quer dizer, a congregação da impiedade é uma imitação
da congregação de Deus, dos pios, né? Da congregação de Deus em Cristo, não é congregação assim, igreja, isso não existe na Bíblia, não existe. A congregação de Deus, ela é feita em Cristo, no corpo de Cristo, né? No corpo de Cristo. Então, essa congregação de Cristo, ela é imitada pelo mundo na congregação de ímpios. Aí os ímpios, que é uma quantidade de gente amante de si mesmo, que fica tudo perto um do outro, mas eles não têm comunhão. Basta, por exemplo, um pensar diferente que ele já é absolutamente expulso, odiado. Um parente que pensa diferente, ele é odiado. Ele é deixado de lado, como aconteceu com o meu filho quando deixou a igreja e foi ficar só em Cristo. A minha nora, né? Deixaram o que é esse sistema mundial, aquela turma toda que era amigos íntimos deles, sumiu todo mundo. Todo mundo, irmãos de igreja, não é irmãos em Cristo. Pode ser que alguns sejam até irmãos em Cristo, mas estão com um tipo de assédio do ego de dentro de si mesmo, essa futilidade que torna o conhecimento de Deus bloqueado. É futilidade. Isso é a palavra fútil que nós estamos vendo aqui em 1 Pedro, capítulo 1, 18. Tudo que nós falamos aqui é dentro da ideia do versículo 18. Né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Quer dizer, o ato de Deus em nos livrar. Né? Aí tem gente que fala assim, eu vou resolver minha vida fazendo isso ou não fazendo aquilo. Ou me obrigando a isso ou me obrigando a não aquilo. Então, isso é futilidade. Né? Ah, se eu tocar nisso ou se eu não tocar naquilo. Então, não é assim. Não é assim. Mas a mente assedia o ser, afaga o ego, para que ele possa imaginar que ele tem o senhorio e a possibilidade de fazer aquilo que ele mesmo gerou. Ele mesmo gera algo para ele fazer e ele faz, ele diz, pronto, consegui, agora estou justificado. Ele está justificado na incognibilidade de Deus, ele está dentro disso. Ele se tornou sócio da iniquidade, né? Ali. Então, por isso que ele fala assim, olha que coisa maravilhosa, fostes resgatados. Fostes resgatados. Ainda que tenha sido das tradições dos próprios pais. E às vezes a tradição dos pais é essa mesmo, é fútil. Né? Bom, no versículo 19 diz assim, nós fomos então essa vida sem Cristo é uma desgraça. Agora aqui ele vai falar da vida em Cristo. Mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito. Irmãos, Cristo é Cristo, aquele que era e que há de vir, aquele que é o eterno e que antes da fundação do mundo, antes do mundo ser concebido, imagina isso, irmãos, antes de tudo ser concebido, Cristo, no seu sacrifício e na coinonia que ele nos envolveu nele, de todos aqueles que são nele, nós estamos nele desde antes da fundação do mundo. Isso é um mistério, é extremamente grande, mas ele quer dizer para nós que tudo o que existe não tem como existir sem Cristo. Antes da fundação do mundo, quer dizer, antes de Jesus Cristo conceber o mundo, porque ele concebeu na mente e na vontade e na palavra. E aí ele veio a existir. Antes disso tudo, ele é o Cordeiro morto. Antes disso tudo, exatamente por ele ser o Cordeiro morto, que santifica tudo nele, que torna tudo possível nele, e que a vida só é possível em Cristo.
a beleza de você viver a existência só é possível em Cristo. É como uma pessoa que, hoje em dia, muita gente acha, esse é o nosso século 20, né? Principalmente o 20 para metade para frente, e o 21 parece que é a escória de tudo aquilo que fizeram de ruim no século 20, só que conseguiram não morrer igual no século 20. Conseguiram antídotos para não morrer fisicamente, mas estão colhendo tudo o que é podridão e vivendo, achando que estão vivendo, né? Então, assim, uma das marcas é assim, muita gente pensa, como a gente vê nas TVs e vê nos programas, que a relação humana é assim, uma relação, vamos dizer, sexual, né? Relação sexual. Usando um exemplo bem assim, que era santo demais, maravilhoso demais, que até Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam experimentar a bênção de estarem juntos. Assim Jesus disse do marido e da esposa em Efésios 5, né? Agora imagina o amor, que isso é tão sublime na relação conjugal, que gera todo um significado dentro da própria relação a partir desse amor, e que gera a relação tão íntegra da relação conjugal, e que tudo passa a ter uma cor, um sentido. O arrepio de estar junto com a amada, o toque, a fala, o carinho, o afago, o cuidado com os filhos, a modo de falar com eles, a delicadeza, o respeito, a verdade. Quer dizer, todas essas coisas derivam de uma relação amorosa com Deus e entre vocês. Isso acontecendo, tudo se torna lindíssimo. Mas se não tiver o amor, como diz lá em 1 Coríntios 13, se não tiver amor, né, é como se fosse um metal que faz um barulho tremendo, só que não é frio. É um metal, ele só faz barulho. Aqueles mecanismos funcionam, mas não tem significado, não tem toda uma estrutura eterna, fazendo com que, de fato, todas aquele equipamento preparado por Deus, que Deus gerou como uma família, ou como o próprio mundo, ele aconteça de forma lindíssima, né? Sem amor não tem significado algum qualquer coisa, sem amor de Deus, sendo que Deus é amor. Isto é, sem Deus verdadeiramente, o Deus verdadeiro, então não é possível. Mas isso é preciso ser colocado para que as pessoas percebam que há um ato da graça de Deus, de mostrar aqui nessa palavra, lá no versículo 19, no 20 agora, no 20, olha só, conhecido, quer dizer, Jesus, a palavra conhecido aqui é muito preciosa, irmãos. Ela significa assim, que foi percebido, resolvido, entendido, né? Ele foi, como diz aqui, lá no versículo 20 ainda diz, com efeito antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de tudo, só pode ter havido tudo dessa forma, em Cristo. Então, para alguém entender o mundo, entender as dinâmicas e as dimensões de tudo que existe, da relação conjugal, da relação... Porque depois da criação do mundo, o ato primeiro de Deus em relação à humanidade foi dizer que o mundo só pode ser entendido verdadeiramente no amor de Cristo, a partir da palavra de Deus e numa relação conjugal santíssima entre Adão e Eva, isto é, entre o homem e a mulher.
E a partir disso se formam todas as dinâmicas da existência. Não pode faltar nada disso, né? Então, isto é, Cristo é a priori, ele é antes de tudo. Antes da fundação do mundo tem Cristo. Isto é, sem ele você não vai entender nada. Você vai viver uma vida seca, é uma sequidão, enjoa tudo. A pessoa pode ter o que for, fazer o que for, aquilo vai secar, vai enjoar. A gente tem andado por alguns sites que falam sobre relacionamentos, assim no sentido de pessoas, como é que andam, se estão bem, se não estão bem. E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim, quando se trata de relação íntima de casal, eles dizem assim, não temos, não existe nada. Um fala, estou morto, outro já espero na próxima vida, eu vou morrer mesmo, já morri mesmo, não acontece nada. Quer dizer, as pessoas estão, isso falando de uma coisa mais profunda. Quando se fala, por exemplo, de relação com filhos, é a mesma coisa, né? As pessoas terceirizam essas crianças, assim, com a maior boa vontade, entre aspas, terceirizam isso, não relacionam-se mais. Pode acontecer o que for, às vezes eles têm carros e carros e casas e as relações são mortas, né? Então Deus está chamando a nossa atenção, dizendo que por causa de estarmos em Cristo, né, nós fomos alcançados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi qualquer coisa que nos alcançou, que nos tirou daquela futilidade. Ele nos devolveu ao Senhor que nos fez, e nos fez nele um só, para experimentar o que Ele é desde antes da fundação do mundo, e que revela ao nosso coração a maneira de viver pela sua palavra, revelado ao coração da gente nessa dinâmica do Espírito, que a gente precisa querer demais, amá-lo e ouvi-lo, considerá-lo, e então essa palavra vai gerando em nós essa relação com Cristo, que revela a nós os propósitos eternos de tudo aquilo que se origina e por quê. Certa vez, Jó perguntou a Deus uma pergunta equivocada, mas ele perguntou, como é que tu fizeste todas as coisas, né? Ele depois, em Cristo, ele fala, agora eu sei, né? Agora eu sei o que é andar com o Senhor. Antes eu só ouvia falar, agora eu sei o que é andar com o Senhor, né? Então, as pessoas fazem perguntas erradas nessa vida, sem Deus, nessa incognibilidade de Deus, nessa futilidade de vida, as perguntas vão sendo erradas, né? Então, como que a história vai se resolver? Como que esse Brasil vai dar certo? As perguntas estão erradas. Como que eu vou viver? Como diz lá em Ezequiel 33, e agora como viveremos? Né? Eles clamaram a Ezequiel, Ezequiel 33, né? Como viveremos? Nós não aguentamos mais morrer, já estamos mortos e agora estamos sabendo que estamos mortos. Então, o Senhor diz, é pelo sangue de Cristo que vocês têm a vida desde antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes da fundação do mundo, para que ele seja fundado, é preciso o Cordeiro morto gerar a vida a partir dele. E nós, tendo vida em Cristo, vamos viver a vida de Cristo dentro desse mundo. E aqui no versículo 20 diz assim, ó, tudo isso, porém, conhecido desde antes da fundação, isto é, na verdade, conhecido, a palavra é estabelecido. Estabelecido, porque não estava conhecido no sentido de saber. As pessoas não sabiam disso, né? Por causa do pecado. Mas diz aqui, então a palavra certa aqui é estabelecido, resolvido, tudo está feito desde antes da fundação do mundo. Agora, porém, aí sim, no versículo 20, manifestado, é outra palavra extremamente importante.
né? Manifestado. Então, manifestado. Deixa eu ver aqui. Isto é, visível. Se tornou visível, se tornou aparente, se tornou, de fato, conhecido. Quando isso? No fim dos tempos. Olha só, no fim dos tempos. Quando que é, então, o fim dos tempos? Começou com a manifestação de Cristo. Do Cristo morto. A escatologia começou lá na cruz. Então, a cruz de Cristo revela o Cordeiro morto. O fim dos tempos está acontecendo, que é a manifestação de Cristo, né? Então, esse tempo chamado escatológico na Escritura, que é o último tempo que nós estamos vivendo ele, que não tem mais nada depois dele, só tem a vinda do Senhor, mas é um tempo em que se manifestou aparentemente visível, se tornou visível. Quando o pessoal viu Cristo morrer na cruz, não era só um homem morrendo na cruz. Era a manifestação do Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Era a manifestação extrema daquilo que na economia e na grandeza dos atos de Deus havia acontecido antes da fundação do mundo e manifesto naquele momento para marcar o início da escatologia, que é o último dia. Não tem coisa maior do que isso. Não tem nada maior que isso. Não tem Israel, não tem Jerusalém, não tem Jesus sentado lá no trono em Jerusalém. Ele, Jesus, é a mais sublime manifestação de Deus. Aquele Cordeiro morto, resolvido antes da fundação do mundo, que cria todas as coisas e que se manifesta no último dia, vamos dizer assim, nesse último dia, foi manifesto, né? E nós somos o povo dessa manifestação, né? Por isso que ele fala assim, ó, por amor de vós. Por amor de vós. Então nós somos o povo do amor de Deus, o povo escatológico, que é o povo que foi gerado nesse período como o manifesto do último dia. Esse é o maior sinal do último dia. Está escrito em Mateus 24, 14. Ele fala assim, qual é o sinal do último dia? O sinal do último dia é o Evangelho sendo manifesto. Aquela palavra, né? O Evangelho, o anjo do bem será queriço, será manifesto. E aí, então, isso é o fim. Quer dizer, a manifestação do fim. E Jesus, então, como fim, vem, né? Bom, irmãos, acho que isso é uma quantidade de feijoada imensa. Mas é preciso que a gente conheça essas coisas, né? Porque a palavra está dizendo para nós, é claro que é preciso ter mente de Cristo para isso ser digerido ali ao longo do nosso coração, recebendo aquilo, né? Que o Senhor nos fortaleça realmente para que nós, nesse último dia, então, sendo o povo do amor de Deus, sejamos o manifesto desse dia, desse glorioso Senhor, morto e resolvido desde antes da fundação do mundo, e a gente seguindo assim, né? Como testemunhas dessa graça. Bom, meus irmãos queridos, vamos celebrar o Senhor, né? Vamos celebrar o Senhor. No nome do Senhor estamos reunidos na perseverança de Cristo, que persevera a perseverança, né, que nos faz ser nele aquilo que somos. E por isso nós celebramos agora que de fato Ele é o nosso amado Senhor, como corpo e sangue da nossa vida, aquele em quem tudo tem sentido. Tudo se torna belo na beleza de Cristo, né? A relação com o Senhor, com o próximo, com a nossa família, em nossa casa, tudo nós queremos mesmo celebrar que Cristo é o Senhor.
chamamos todos os irmãos juntos para que nós possamos, conforme o Senhor Jesus disse, lá naquele caminho de Emaús, onde tinha 2 e Jesus junto, ou em qualquer lugar, né? Como Jesus falou, vocês são o meu corpo. E ele pegou o pão e bendito aqueles que na simplicidade, na singeleza e na grandeza das revelações sabe que de fato celebramos Jesus, né? Então foi assim que Jesus pegou o pão, partiu e falou isso: vocês são meu corpo. Como ele ensinou, vamos fazer agora. Querido Senhor, eis o teu povo nessa preciosíssima graça do Senhor, celebrando a imensa e tão grande salvação e tão grande obra do Senhor, que antecipadamente e resolvidamente, antes de tudo, tu és o Cordeiro morto. E por tua causa, tudo é santificado no teu sangue e tudo é resgatado em ti. E o Senhor é aquele que nós celebramos, que da tua parte, com infinita graça e amor, nos resgatou e tem resgatado gentes de todo lugar. E agora celebramos esse imenso poder do Senhor lá naquela cruz, naquela obra manifesta no último dia. Celebramos então, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus pegou também o cálice por causa do sangue, né? Ele falou do seu sangue. E lá em Mateus 26, como a gente sempre é chamado a palavra, ele falou sobre o sangue que liberta, que redime dos pecados, o sangue que nos fez nele. Olha só, né? O sangue que nos gerou desde antes da fundação do mundo e depois manifesto na cruz, coisas assim sublimes demais, mas que é por amor de nós revelado, celebramos agora. E, ao mesmo tempo, diz o Senhor, que celebramos também o próximo evento depois desse, que é a vinda de Jesus. Maravilhosa vinda do Senhor, né? É dado a nós celebrarmos também. Como ele ensinou, vamos fazer assim. Querido Senhor, assim fizemos como o Senhor nos tem revelado em sua palavra, nos tem conduzido em sua palavra, nos tem formado também em sua palavra e nos tem antecipado o dia da tua vinda, que é a próximo acontecimento, amanhã, como diz tua palavra também. Assim celebramos no teu precioso, amoroso e eterno nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, estamos aqui. E lá vem o Pedro pegar os copos. Obrigado, Pedro. Obrigado. Valeu. E assim, né, queridos, mais uma vez podemos estar juntos. Tá bem, né? Olha o Pedro. Ô Pedro, faz um tchau aí pra turma. Ah, aí, corações. Maravilha. Pion, 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 pion. Corações maravilhosos de saudações. Você levou uma coraçãozada? Pedro levou uma coraçãozada. Depois vocês podem ver de novo aí. Né? Oh, que isso. Então, ó. Corarangue. É um corarangue. É um corarangue. Que isso, Pedro. Foi muito coração, bem de amor mesmo. Que voltou nele. Um bumeração ou um borarangue? Corarangue. Bom, irmão Jair fazendo um tchau. Chega desses papos muito esquisitos. Ali está o Pedro fazendo tchau, irmã Patrícia. Opa, tá aqui. E a irmã Esther.
Ó, muito bem. E a irmã Nancy também, fazendo tchau para todos. Opa, acertei aqui. Pois é, meus irmãos. Deus guarde todos nós na sua graça. E estamos orando, já falei para os irmãos, estamos orando pela Deise, pelo Bruno, pelo pequeno, né, Davi. Está passando por esses dias assim, né? Mas o Senhor guarde o Davi. Alguns irmãos fazem também aniversário, que a gente viu aí, né? Que Deus abençoe os irmãos nas suas casas, irmã Lúcia, os queridos, irmão Sérgio, irmã Eliana, deixa eu ver, opa, peraí, eu acenei, irmãos, deixa eu ver, irmã Lúcia, deixa eu ver quem mais aqui, Luiz, Fernando, tô vendo uns nomes aqui, né? Jaziel, querido, opa, olha, acenei, irmãos, acenei, eu toco aqui a cena. Agora vou acenar para todo mundo também. Rosemary, Daiane, acenei para um, Letícia, oh, meus irmãos queridos, André, Daiane, todo mundo que pudemos estar juntos, né? A Samira, oi Samira, ó, vai ficando firme aí, hein? Logo a gente chega, né? O Lucas tá vindo aí também, né? Tá bom, turma? Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Deixa eu ver, acho que agora assinei para todo mundo já. Pronto. Então, ó, Deus abençoe, guarde os irmãos. Qualquer coisa, vamos nos falando. Muito grato por terem ficado com a gente junto aqui. Muito grato ao Senhor por também nós podermos ter ficado junto com vocês. O Senhor nos abençoe aí na continuação, né? Tchau, queridos, em nome de Jesus. Muito grato.